Boa noite, amada igreja e a paz de Cristo. Venho através desse vídeo trazer uma mensagem que será breve, porém edificante. Uma mensagem que é um memorial, né? Uma lembrança daquilo que Deus fez conosco através de Jesus Cristo, né? E o texto que eu quero usar é João, capítulo 3, onde João narra o encontro de Jesus Cristo com Nicodemos. Jesus Cristo, ele enfatiza, nesse texto, Jesus Cristo enfatiza uma necessidade de um novo nascimento para que as pessoas possam entrar, né, no reino de Deus. Jesus Cristo fala também, né, a Nicodemos que o homem nascido da carne é carne, o homem nascido do Espírito é Espírito. No mesmo Evangelho, no capítulo 6, versículo 63, Jesus Cristo diz que o Espírito dá vida e o que a carne produz não tem proveito nenhum. O ápice dessa conversa de Nicodemos com Jesus Cristo, ele dá em João 3,16. É uma passagem que todo cristão conhece. Toda pessoa crente ele conhece, creio eu. E essa passagem também, ela é a chave interpretativa, né? A chave hermenêutica para toda a escritura. Se alguém quiser interpretar a Bíblia, ela tem que partir desse princípio. E esse texto, ele diz, todos sabem, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha vida eterna. Quem crê, porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo através dele. Quem crê nele será salvo, e quem não crê já está condenado por não ter crido no unigênito do Pai. Então o texto diz que Jesus Cristo fala de uma necessidade de um novo nascimento, que o homem carnal, que nasce da carne, é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito, né? Então, e também diz que o texto diz que Deus amou o mundo. Deus não amou uma classe, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o evangelho é ofertado para todo mundo. Todo mundo. A pessoa tem, aí cabe a responsabilidade de cada um de querer aceitar ou não. Para que todo aquele que crer não pereça, mas sim ter a vida eterna. Perecer aqui, né, ele se dá como uma morte prematura. Prematura em relação a uma vida permanente com Deus, uma vida eterna. Todo aquele que não crê, todo aquele que não for nascido de novo, ele perecerá. E todo aquele que for nascido do Espírito, ele terá uma vida eterna com Deus, né, através de Jesus Cristo. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diz que tem um texto em João, 1 João 4,10, que nisso consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Então Jesus Cristo, ele se faz propiciação para que a gente venha ter vida eterna, para que a gente não venha perecer. Então o nascimento, ele se dá em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa propiciação dos nossos pecados. E para a gente não perecer, mas perecer de quê? Perecer não somente dos nossos pecados, mas dos pecados que foi comunicado de Adão para a humanidade. E Jesus Cristo faz essa propiciação. Deus nos amou primeiro e enviou o seu Filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Então a gente vê duas condições de um homem nascido da carne e um homem nascido do Espírito. O homem que nasceu do Espírito terá vida eterna com Deus. E o homem que é nascido da carne, um homem natural, ele perecerá. Ele perecerá. E pereceremos, o homem perecerá, porque todo homem natural está separado de Deus, por causa dos pecados. Existe um abismo, o pecado é um abismo entre o homem e Deus. E o único mediador entre Deus e os homens, a respeito disso do pecado, é Jesus Cristo. O Adão na falha do seu ministério, né? Adão, que no original também Adão, que é a humanidade, quando ele falhou em seu ministério, ele não prejudicou somente a ele mesmo, mas sim toda a humanidade. O pecado de Adão, ele foi comunicado à humanidade.
Existe o pecado, ele se tornou universal, ele se estendeu a todo homem, todo homem. Uma exposição interessante a respeito do pecado, da universalidade do pecado, ela se dá com Berkhoff. Berkhoff, ele tem uma exposição muito interessante sobre essa universalidade do pecado, quando ele diz que poucos se inclinarão a negar a universalidade do pecado. O campo religioso e filosófico atesta, tanto a religião como a filosofia atesta. A história da religião dá testemunho da universalidade do pecado. A pergunta de Jó é singular: como, pois, seria um homem justo? Como, pois, seria um homem justo perante a Deus? Não foi somente nos domínios da revelação especial, mas fora dela também nas religiões pagãs, né, atesta uma consciência da universal do pecado e a necessidade de uma reconciliação. O campo pagão também, ele tem essa consciência que o pecado é universal. Existe um sentimento generalizado que os deuses estão ofendidos e devem ser aplacados de algum modo. Há uma voz universal da consciência dando testemunho do fato que o homem carece do ideal e está condenado à vista de um poder mais alto. Os altares cheirando sangue, né, desse campo pagão, cheirando sangue do sacrifício, muitas vezes dos seus filhos queridos. Repetidas confissões das más ações e oração para livramento de todo mal, tudo aponta para uma consciência do pecado. A história da filosofia e o campo filosófico, ele indica o mesmo fato. Os mais antigos filósofos gregos tiveram que lutar com o problema do mal moral. E desde a época dele, nenhum filósofo de renome pôde ignorá-lo. Todos foram constrangidos a admitir a universalidade do pecado. Isto é, a despeito que não souberam explicar o fenômeno do pecado. A filosofia, o campo filosófico não soube explicar o fenômeno do pecado, porque isso foi transmitido aos homens dentro da revelação especial. Né? A gente vê aqui as religiões pagãs oferecendo sacrifícios repetidas vezes para apaziguar, né, a fúria dos falsos deuses, mas isso é somente dentro de uma consciência de pecado, que o pecado é universal, e isso afetou toda a humanidade. E nós sabemos que estamos dentro do contexto judaico-cristão, porque isso foi revelado através, né, de uma revelação, a revelação especial para a gente. Né? As escrituras que são inspiradas por Deus, né, tanto dentro do campo, dentro da tradição oral, como escrita, e hoje nós sabemos, né, da onde surgiu a universalidade do pecado, que isso foi transmitida de Adão para conosco. Mas o que diferencia um homem perante o pecado é a condição dele, ser um homem natural ou um homem justificado, um homem nascido de novo, um homem nascido pelo Espírito. Repetindo o que Jó falou, diz: como, pois, seria um homem justo perante Deus? Como, pois, seria um homem justo perante Deus? Sabemos que os sacrifícios feitos na antiga aliança, elas não poderiam anular os pecados. Elas somente eram encobertas, porque na plenitude Jesus Cristo viria, né, para perdoar uma vez por todas. E o texto também em Provérbios 29 diz: quem pode dizer, purifiquei o coração e estou livre do meu pecado? Eclesiastes 7:20 diz que, todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem, ninguém que nunca peque. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. O texto de Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E Paulo fala aos Gálatas que a Escritura se encerrou debaixo do pecado. Então sabemos a universalidade. A Escritura ela expõe essa universalidade do pecado. Mas o que diferencia é a condição do homem. O homem natural, ele tá condenado a perecer, porque ele está debaixo ainda dessa maldição que é Adão. Mas o homem que é nascido
novamente, que o homem que é nascido do Espírito, ele tem as suas transgressões perdoadas. Diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas em Jesus Cristo, né? Mas a gente tem uma redenção em Jesus Cristo. Todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Diz que o salário do pecado é a morte, para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus, né, ofertado em Jesus Cristo, é a vida eterna. Diz que todos pecaram e foram destituídos. Não há um justo sequer, mas não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado, ele alcançou toda a humanidade, mas a graça ofertada em Jesus Cristo, que é salvação, que é vida eterna, também é dada para todo aquele que nele crê. Nele crê. Então, o texto diz que no dia que Adão falhou, a alma vivente, ele falhou, ele comunicou esse pecado. Uma alma vivente tornou as pessoas com a natureza pecaminosa. Mas o Espírito vivificado, que é Cristo Jesus, ele nos trouxe. Aquele que é natural, ele é nascido de Adão. E ele está, né? Ele está condenado a perecer. Mas aqueles que são nascidos em Cristo Jesus, eles viverão eternamente. Jesus Cristo, ele não satisfez, ele satisfez a vontade de Deus, não somente na cruz, mas todo o seu ministério. Se Adão, ele falhou, né, no seu ministério, Jesus Cristo tinha que cumprir isso na sua vida. Então, a cruz somente foi um ápice, né, do triunfo de Cristo na cruz, do triunfo de Cristo sobre Satanás. Não foi somente na cruz, mas toda a sua obediência que ele teve em Deus. A vida eterna somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo é a vida, ele nos trouxe vida. Jesus Cristo, ele trouxe essa expiação, né? A purificação de nossas faltas cometidas. Jesus Cristo, ele não fez expiação para ele mesmo, porque ele não teve pecado. Ele fez expiação para nos purificar das nossas faltas cometidas. Em 1 Coríntios 5, 21, diz que aquele que não tinha pecado se tornou pecado para que a gente se tornasse justiça de Deus. Então, mesmo Jesus Cristo não tendo pecado, ele se tornou pecado para fazer expiação, para purificar as nossas faltas, para que a gente venha se tornar Jesus Cristo. Porque um dia a gente era nascido da carne. Quando a gente se torna, né, nascido do Espírito, Jesus Cristo, ele vem nos regenerando, justificando, e ele nos purifica, né, das nossas faltas cometidas. Jesus Cristo também nos traz redenção. Quando Paulo fala aos Colossenses, né, o pagamento, né, de uma dívida, que ele traz a redenção. E Jesus Cristo diz que ele cancelou uma escrita de dívida que pesava contra nós, que era contrária a nós. E quando Jesus Cristo ele paga essa escrita de dívida, ele não paga com ouro e com prata, com coisas perecíveis, mas ele paga com sangue. Um dia o sangue dos animais, eles davam um acesso restrito, né? Restrito ao homem. Era um acesso anualmente à presença de Deus, o sangue de animais. E Jesus Cristo é a plenitude, é o cumprimento de todas as coisas. Quando Jesus Cristo, ele bebe o cálice da ira do Senhor, que estava destinado a nós, e derrama seu sangue, Jesus Cristo, ele satisfaz a exigência de Deus, não com ouro e com prata, mas com algo mais precioso, que é o seu próprio sangue, um sangue santo. E Jesus Cristo também, quando Paulo fala aos Gálatas, que ele se torna maldito. Um dia a maldição, né, do pecado estava sobre nós, quando éramos homens naturais. Em Jesus Cristo ele se faz maldito,
para que a gente se tornasse, né? Para que a gente venha ter acesso permanente a Deus. E o sangue de Cristo, né? Quando o sangue de Cristo foi derramado, ele nos deu um acesso, ele abriu um novo e vivo caminho permanente a Deus. Então o texto diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos os homens pecaram. O homem que está na condição, o homem natural, ele está debaixo dessa condenação, de estar destituído da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna que é ofertada em Jesus Cristo. Todo aquele que está em Jesus Cristo, ele terá a vida eterna. Isso é um memorial para nós, para a gente ter uma gratidão a Deus pelo que foi feito quando um dia era merecedores da ira, quando éramos inimigos de Deus, inimigos, né? Forasteiros, e Jesus Cristo ele nos propiciou, tornamos herdeiros e co-herdeiros dos santos e membros da família de Deus e filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso é uma alegria tamanha para saber que não pereceremos, mas temos vida eterna em Cristo Jesus. O pecado universal que Adão comunicou ao homem é anulado através de Cristo Jesus. Então Jesus Cristo, né, veio abrir esse caminho de uma vez por todas para todo aquele que nele crê.